dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Já estamos mais uma vez aqui no Pode Sublimar e aqui de fato você pode sublimar. E hoje uma noite muito especial com alguém que eu admiro demais e acompanho o trabalho dele, Marcelo Deodébio, e o nosso querido, amado brother, irmão aqui, Humberto, vai estar apresentando o nosso convidado. Como vão? Todos bem? Obrigado por mais uma vez estar acompanhando o nosso canal. Isso é muito bom para nós. Deixa já o seu like, nos siga. Pode Sublimar em todas as redes sociais, você vai nos encontrar. Hoje, Honório, é um convidado que ele traz conhecimentos de profundo nível. Agora eu vou saber se é um profundo nível esotérico, místico, oculto, científico, eu não sei. Ele vai estar trazendo esses esclarecimentos. Ele é empresário, ele também se dedicou por algum momento da vida dele auxiliando educadores a ampliar os seus negócios. Ele tem toda uma trajetória de vida que ele vai estar contando para nós como que ele se tornou esse homem incrível que ele é hoje. Marcelo Deodébio, muito bem-vindo ao Pode Sublimar. Obrigado de aceitar o nosso convite. Salve, galera. Prazerzão estar aqui com vocês. Vai ser muito divertido hoje. Eu vi que você tem alguns livros aqui. Você se importa de falar deles para nós um pouco? Esses aí, eu trouxe o primeiro e o que mais recente, né? Então, na verdade, nem foi o primeiro. O primeiro ainda é a enciclopédia de mitologia. E antes desses, a gente ainda tinha os livros de RPG que ensinava o ocultismo para criança. Na década de 90, do RPG? através do RPG, que era onde eu arrumava encrenca com os pastores evangélicos lá atrás. Então a gente tinha Cabala e eu tinha colocado... RPG é um jogo de tabuleiro, onde no Trevas e no Arcano a gente tinha colocado todas as magias. Então você jogava com maçom, jogava com templário, com alquimista, aí você fazia magia baseada na Cabala, enfrentava os 72 demônios da Goécia, aí tinha os 72 anjos, tinha toda a parada de... 4 elementos, tudo no jogo, né? Aí depois teve a enciclopédia de mitologia, na qual, graças ao Wagner Veneziani Costa, eu conheci a maçonaria, isso 20 anos atrás. E aí depois, com contato com grupo de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, eu comecei a dar aula pro pessoal médium de terreiro, de Cabala. E aí a gente fez um livro de Cabala, depois de um tempo, que tinha toda essa estrutura, essa organização, que é esse aqui o primeiro. Vou mostrar pra lá, né, pessoal. Então ele tem, assim, ele é considerado o livro mais completo de Cabala em língua portuguesa, né? E aí depois dele a gente fez um de tarô, que tem toda a história da arte dentro do tarô, como é que se faz os desenhos, para que serve, quais são os tipos de tarô, como é que joga, como é que não joga, as tiradas, toda a parte é outro monstro também. A gente tem um de astrologia e o de anjos, que é a magia teúrgica, que seria o quê? A magia de mais alto grau dentro da maçonaria, dentro do martinismo, que é evocação de anjo. Ou pro pessoal que está em casa conhece anjo cabalístico, todo mundo já ouviu falar. Na década de 90 ficou uma febre aqui no Brasil, mas o anjo cabalístico que a Mônica Bonfilho falava, ele é só a pontinha do iceberg. Na verdade, você consegue fazer essas evocações dos nomes de Deus e dos anjos de todos os 72 e dentro do teu mapa, né? Uma coisa fantástica. Que legal. Ô Marcelo, a gente vai falar aqui sobre os 72 anjos cabalísticos. Mas antes de a gente falar dos 72 anjos cabalísticos, a gente queria entender um pouquinho o que é a Cabala, né? Porque eu já ouvi falar que tem a Cabala judaica, a Cabala hermética, a Cabala africana, se não me engano, e tem várias vertentes. O que é de fato a Cabala? Tem várias vertentes. Então, Cabala quer dizer receber, né? Então a Cabala que a galera conhece muito mesmo é a Cabala judaica. Mas antes, eu acho, da Cabala judaica aparecer, a gente começa essa história toda no Egito. Então existiam grupos de construtores e grupos de sacerdotes, e eles, além de estudar toda aquela parte de construção, a parte de medicina, a parte de filosofia, matemática, eles sabiam ler e escrever, que era o que era considerado magia. Imagem, né? A ideia da magia. E eles tinham uma coisa chamada Livro Egípcio dos Mortos, que era o que pautava e guiava a vida. Então ele é o quê? É um manual para você aprender a viver bem, de modo que quando você morresse, você ia ter o seu coração pesado ali na balança contra uma pena, e se ele pesasse menos do que a pena, ou seja, se ele fosse puro,
você ia passar para a próxima vida, ia ter grandes prêmios do outro lado, né? Então, a partir desse conhecimento, ele vai se dividir em 3 grandes vertentes da Cabala. Então, a primeira é a que a galera que está assistindo vocês conhece, que é Moisés, 10 Mandamentos, aí tem o filme desenho da Disney, o filme do Charlton Heston, tem novela da Record, álbum de figurinha, a Bíblia, tem um monte de lugar. Que Moisés pega, traz o povo judeu do Egito, abre o mar. Inclusive, esses 3 versos na qual Moisés abre o Mar Vermelho, ele é super importante porque ele define os 72 nomes de Deus. Então, mais para frente, a gente volta nisso aí. E aí a gente tem a Cabala judaica, que é o quê? É um conjunto de estudos na qual a gente se torna vasos, né, clé, que a gente vai receber as bênçãos divinas. Então, amor, a misericórdia, a sabedoria, a inteligência e todas as qualidades de Deus. E aí a gente, nos tornando abertos, a gente vai olhando os versículos bíblicos da Torá. Torá, né? A Bíblia veio depois. E estudando todos esses componentes, né, religiosos, a gente vai estar mais aberto a nos tornar pessoas melhores. Outro povo que também bebeu de todo esse conhecimento foram os gregos. Então tem vários faraós que eram, inclusive, da dinastia grega. E isso a gente veio para a gente nas escolas pitagóricas. Então quem acompanha o podcast então gosta também. Então você conhece ali a Cabala do Moisés e o Pitágoras, que é a filosofia grega. Então esses 2 movimentos eles partem de um ancestral comum, que é o livro dos mortos. E na Grécia eles tinham uma pluralidade de deuses. Eles enxergavam a natureza como Deus. E aí eles tinham manifestações que eram o Deus da força, o Deus da inteligência, Deus da sabedoria, Deus da justiça, etc. E aí, através do teatro, você olhava uma peça, um ritual, e aí, através desse ritual encenado, você aprendia aí uma moral da história. Então, olha que legal, isso, a gente vai traçar depois um caminho que vai chegar até a maçonaria, a Rosa Cruz, as ordens iniciáticas, hoje em dia, 2.000, 3.000 anos depois. E a terceira vertente é a vertente africana. O pessoal esquece que o Egito fica na África, né? Mas isso desce ali com a rainha do Sabá, mistura ali nas tribos, e aí você tem o culto à natureza. Então, orixá, que é a natureza, espíritos da natureza. E aí você vai ter um orixá da força, um orixá da beleza, um orixá da inteligência, um orixá da justiça, etc. E aí os contos entre esses orixás, que é um encontra o outro, o Xangô casa com Oxum, e aí você tem todas essas histórias e explicações também ensinam a moral da história. Então você vê que legal. São 3 vertentes que parecem muito diferentes, mas na verdade elas estão comunicando a mesma coisa. O que é essa coisa? Como se tornar um ser humano melhor. Isso é a Cabala. Depois ela vai se dividir, vão ter várias outras facções, vamos dizer assim, né? Porque os judeus eles vão caminhar até a Inquisição ir para cima deles, aí eles vão publicar os livros de Cabala judaica, né, o Pardês, o Sefer Yetzirah, Sefer Raziel e tal, e aí nesse momento surge a Cabala cristã, que os cristãos olharam e falaram, peraí, esse Torá é o Velho Testamento, mas aí se eu puser o Novo Testamento, aí agora a gente tá falando de uma reintegração do ser com Cristo, e aí surge ali uma Cabala cristã, que pega aspectos da Cabala judaica e mistura com imagens de santo, imagens do paraíso, e a parte de teatro que veio dos gregos. Né? Grego, depois vai para romano, depois Igreja Católica. Então percebe que faz uma volta histórica linda, né? E o hermetismo, ele vai vindo com essas filosofias dos filósofos platônicos, e isso vai até os dias de hoje. Então isso passa ali pela Idade Média, passa pelo Renascimento, passa pelas ordens iniciáticas, são as ordens de rituais. Em 1717 vai surgir a maçonaria, que vai carregar todos esses conceitos, a maçonaria operativa, e depois ela se torna filosófica, e vai carregar o que eles chamam de hermetismo, que vem do Hermes. Então, dá para o pessoal que está entendendo? O Hermes Trismegisto, né? Hermes Trismegisto. E aí a gente vai ter todas essas vertentes. Dentro do Islã você vai ter o sufismo também, que é um tipo de cabala. Então você vai conversar muito.
Depois, quando os ingleses dominam a Índia, eles vão beber lá do hinduísmo e vão trazer a doutrina de reencarnação e tudo. Vai surgir a teosofia, que também traz um outro tipo de cabala ali. Isso tudo vai para a França e aí o martinismo francês vai juntar tudo isso através do Eliphas Levi. E aí vai dar a base da magia ocidental, que é justamente a conjuração dos 72 espíritos da Kabbalah. E para o judaísmo é 72 nomes de Deus. E para o hermetismo são 72 anjos cabalísticos. Então, todo mundo falando a mesma língua. Eu estava comentando numa outra entrevista que eu ganhei de presente um livro de shintoísmo, que fala que tem os 72 espíritos do ar, que você evoca. Magia chinesa. E também trabalha com as mesmas energias. Né? Então, eu acho que é um conceito universal. Né? Esses seres existem e, de alguma maneira, a gente consegue conversar com eles. Bacana, Deodébio. Nós percebemos agora, quando eu falo nós, tá, sou eu. É bem complexo, muito profundo e tá no mundo todo, porque é como as coisas são, de fato. Nós aqui do Podcast Sublimar queríamos expressar nossa gratidão e alegria de tê-lo aqui conosco e você aceitasse esse presente. Mas vocês nem sabem ainda oferece... se eu falar besteira. Vocês vão me dar o presente assim antes da entrevista. Aceite o presente. Depois as besteiras a gente ri junto. Enquanto você vai abrindo, eu vou elaborar para você a minha pergunta, que eu estava até conversando com o Honório. Quem está falando no carro hoje, né? Exatamente. Agora eu fiquei ainda mais intrigado, porque 72 anjos cabalísticos. Por que não era 59? Por que não era 32? Por que era 72 anjos? E agora, com a sua explicação, esse número 72 se repete em vários lugares do mundo dentro de uma explicação. Exatamente. Existe alguma linha de estudo que propôs a se investigar por que esse número 72 é tão recorrente? Ele existe sim, ele divide a circunferência em 72 partes de 5 graus. Então, por exemplo, ao longo do dia, ele vai ter, a cada de 20 em 20 minutos, é responsável por um modelo. Deixa eu ver, mais fácil. Totalmente diferente do que a gente estava pensando. A gente falou 72, 7 mais 2, 9. A gente estava pensando no número 9. O primeiro diagrama que alguém fez para tentar cadastrar de 1500 esse diagrama. Ele já trabalhava com os 360 graus da circunferência. Isso já vem lá de Platão, já vem de Pitágoras. Lá desde antes, né? Desde antes. 72 é um número que ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 6, Então você tem todo por 12. Então todos os números sagrados eles dividem. Então é um número que já humanamente sagrado. Né? Então eu poderia considerar o 5 também como um número sagrado, porque ele seria os 5 graus, né? Também. 5 é o pentagrama, né? É um número sagrado dos pitagóricos. Escola de Pitágoras, né? Que fez aquela estrela, né? Conhecida como estrela flamíngia, né? Que eles falam. Isso aí mesmo. Poxa vida. Ah, adorei. Eu coleciono canequinhas e tal. Isso aqui já... Que bom que você gostou. Agora você tem uma canequinha do Pode Sublimar, ó. Uhul. De bola. Existe dentro desses anjos algum tipo de hierarquia? Existem, porque eles estão relacionados com a própria árvore da vida, né? Então, acho também que a gente vai ter que fazer a diagramação, porque o estudo dos anjos não é uma... Apesar de ser simples, ele é a magia mais simples que funciona, mas também é a magia mais poderosa que existe. Né? E ela tem toda essa estrutura aqui dentro dela. Então a gente tem os seres humanos aqui embaixo e Deus lá em cima. E cada uma dessas esferas dentro da Kabbalah vai estar lidando com um planeta. Então tem grupos que chamam de espíritos planetários. Né? Então acima da Terra tem a esfera da Lua, depois a gente vai ter Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno, e depois o zodíaco e depois o céu, as estrelas fixas. Então você percebe que aqui a gente vai ter uma estrutura cosmogônica quando a gente olha para os céus. Né? E a primeira vez que alguém definiu e estruturou isso foi um livro chamado Hierarquia Celestial, de 1200 e uns quebrados. Aí ele estabilizou. Então você vai ter os querubins, os serafins, os tronos, as virtudes, as potências e várias castas de anjos. E cada anjo é responsável por cuidar de alguma coisa.
Então você vai ter os anjos que são as crianças daqueles quadros, você vai ter os anjos barbudos mais velhos, que lidam com o tempo, você vai ter os anjos da música, da beleza, você vai ter os anjos professores, os anjos guerreiros, os anjos que são mais próximos da gente, os que protegem os sonhos, os que guardam a nossa saúde, e assim sucessivamente, né? São 72 poderes diferentes que vão ser distribuídos ao longo desses nomes divinos. Puxa vida. Legal. Olha só, eu vi que você estava mostrando ali a figura da árvore da vida, e eu sou aluno seu, fiz o seu curso lá de Cabala Hermética, e eu estava olhando aqui, tem o triângulo ali inicial, né? Keter, Roquimar, Binah. Ali você não citou, mas tem uma esfera que fica escondida ali no meio ali? Tem Da'at, que é essa aqui, que é o conhecimento. Da'at é a esfera invisível. Então ele fica aqui a gente forma um círculo, né? E Da'at quer dizer conhecimento. É um portal, eles falam que é o conhecimento, é a árvore do bem e do mal. Por que conhecimento? Porque, por exemplo, se eu tiver uma faca, você pode usar ela para descascar uma fruta ou para esfaquear um amiguinho. Então o conhecimento ele não é nem para o bem nem para o mal e ele nos dá o livre-arbítrio. Então a partir de Da'at você pode passar para a árvore da morte. E aí a gente estaria falando, por exemplo, dos 72 demônios. Né? Então aí você tem 72 anjos e 72 demônios que equilibram aí a criação. Para ter o auxílio ou até mesmo trabalhar com esses anjos, é necessário estar dentro do judaico, dentro do judaísmo, ou qualquer pessoa tem acesso a eles? Qualquer pessoa. A gente brinca e fala que os anjos são a magia mais poderosa e ela é a mais fácil de fazer e ao mesmo tempo é a mais difícil. Porque para você chamar o anjo e fazer uma magia angelical, você só precisa ter o anjo que você quer, os nomes das letras de Deus, fazer a mentalização do anjo, uma vela branca, um copo d'água e ler um salmo e pedir. Ele fala, simples assim? Essa é a parte fácil. Qual que é a pegadinha? A pegadinha é que você tem que estar puro de coração. Então não adianta, tipo, sei lá, você é o trapaceiro e aí você chama o anjo da justiça para te ajudar a ganhar uma causa. Não vai. Pelo contrário. Então, apesar de ser o mais barato, vamos dizer assim, porque só custa uma vela branca, ele só funciona se você estiver limpo. Limpo em que sentido? Puro. Então você tem que se tornar uma pessoa ética, uma pessoa honesta, uma pessoa amorosa. Você tem que se tornar uma pessoa melhor para os anjos te atenderem. Então, quanto melhor você fica, você vai se purificando, mais próximo do anjo te escutar e te atender ele fica. Então é um paradoxo. Por ser as magias mais poderosas e as mais simples de se fazer, ao mesmo tempo ela exige que você faça a chamada reforma íntima, que é se arrepender dos seus problemas, realmente querer consertá-los e querer se tornar uma pessoa melhor. E aí você vai ser ouvido. E aí eu nem classifico como magia mais. Teurgia é praticamente milagre. Dá para fazer umas coisas assim que você acha, não, isso não tem como acontecer. Acontece. O anjo ele vai fazer só o bem, no caso, seria. Exatamente. Daí essa é outra pergunta que me fazem muito. Pô, Daniel, mas você é tão poderoso assim, por que os macumbeiros não trabalham com anjo, não faz anjo? É porque, cara, anjo não vai ajudar a fazer amarração, matar um amiguinho, causar uma doença, roubar o emprego dos coisas, separar casal. Não. E o que os otários querem? Só besteira, só maldade, só porcaria. Então daí existe a Goécia, os demônios. Mas aí os demônios cobram, né? Então tem que matar bicho, às vezes eles pagam, às vezes o pagamento não é suficiente, eles vêm pra cima. Às vezes o demônio se instala na sua casa e aí fala, gostei dessa casa aqui. E aí fica, e aí é um inferno pra tirar. Então é um problema. Então existem, vamos dizer assim, graus. O anjo ele vai te ajudar pra caramba a se tornar uma pessoa melhor, a curar as pessoas ao seu redor, a ajudar a sua família, trazer prosperidade, trazer um monte de coisa. O demônio ele vai te ajudar com outras coisas, tipo roubar o emprego do outro, né? Mas aí tem um custo. E esse custo geralmente é muito mais caro do que parece. De um karma. É tipo pedir dinheiro emprestado para agiota. E aí depois, a hora que você vai negociar, o preço ele aumenta um pouco. E negociar com bandido é isso. A galera acha, pô, tá do outro lado, é anjo. Cara, é igual aqui.
Então a bondade é a bondade e a maldade é a maldade. Aí você escolhe com quem você quer trabalhar. Eu aprendi na igreja que todo mundo tem um anjo da guarda. Tem a ver também com esses 72 anos ou é diferente? Não, tem a ver. Você vai ter os gregos chamavam de agatodaimon. O daimon quer dizer espírito, tá? O pessoal acha que é demônio e tal, mas isso aí vem da parte histórica, quando eles estavam brigando entre Roma e Grécia. Eles falavam que os daimons eram dos oponentes, né? Então você tinha duas palavras, símbolo e diabolo. Símbolo quer dizer assim, aquilo que nos une. Diabolo quer dizer aquilo que nos separa. Então, os barcos que eram diabólicos eram os barcos dos gregos. E aí teve essa ideia de que o diabo é os caras que você não quer fazer. E aí surge a ideia do tridente sendo instrumento do diabo, que era de Poseidon, e etc. Então, muito do que a gente chama de diabo nem existe, nem é diabo, né? Às vezes o pessoal acha que Exu é diabo, Exu não tem nada a ver com diabo. Então tem muito esse processo. Mas existem aqueles seres que eles não são, que eu vou falar, fazem maldade. Mas eles não estão voltados para a luz, então eles são neutros. Então se você for pedir para eles fazerem o que a gente chama de maldade, eles vão fazer porque eles não se importam. E já tem uma outra casta de espíritos que eles estão ligados com a ética, com a bondade e com o amadurecimento e a evolução da humanidade. Eu prefiro chamar, em vez de bem e mal, eu chamo de altruísmo e egoísmo. Então o demônio é aquele espírito que vai ser egoísta. Então você pode fazer pedidos egóicos, do mal, chama de mal, né? E o anjo não, ele é altruísta, é impossível fazer uma evocação de anjo para pedir uma coisa do mal. Por outro lado, o anjo vai te ajudar pela bondade dele, ele te ajuda porque ele é legal. Então mesmo você fala, pô, eu tô sofrendo, tal, você faz uma evocação, por exemplo, para um anjo errado. Não tem problema, ele vai olhar e falar... Eles começam a se comunicar com vocês, abrem seu canal, ele vai falar, olha, irmão, você me chamou, mas eu sou de outro tipo de... Eu te ajudo assim, e depois você chama esse outro anjo. Então, eles te ajudam na comunicação. Os demônios, os enoquianos, os goécios, se você chamar o demônio errado, né, você vai ter que pagar 2 vezes, ele vai te sacanear, ele vai cobrar mais, e tá no direito dele. Tem as regras ali. Então, é mais ou menos como lidar com seres humanos, só que você está lidando com entidades. Olha só, Leodébio, eu vi numa outra entrevista sua que você fala sobre cada um tem um anjo lá, como descobrir o seu anjo. Que é possível isso? Eu saber qual é o meu anjo, qual é o anjo que eu devo invocar, qual horário eu devo fazer isso. Aí você vai ter que estudar astrologia. Então, como é que você vai saber como é que é o seu anjo, né, o seu agatodaimon? Primeiro de tudo, você vai ter uma corte de anjos que vai estar te ajudando. Então, você lembra quando teve aquela febre do anjo cabalístico? Eles pegavam a sua data de aniversário e cada data tinha um anjo e tal. Na verdade, é o grau do Sol. Então, lembra que está dividido ali 360 graus. Está dividido... Facilita para mostrar. É esse desenho, né? Não deixa de ser. É esse aqui. Então esse aqui é a esfera. Então começa aqui em Áries e dá a volta até Peixes. Então você fala, meu aniversário é tal. E aí você calculando no grau do zodíaco, você vai chegar aqui e você vai calcular seu anjo cabalístico. Mas esse anjo cabalístico é o seu anjo do Sol. Na esfera, lembra que eu falei que eram 10 esferas. Então você vai ter um anjo que vai zelar pelo seu Mercúrio, pelo seu Júpiter, pelo seu Marte, pelo seu Vênus, pelo seu Saturno, etc. São 7 anjos, que são os seus 7 espíritos planetários. Cada pessoa da Terra tem 7 anjos diferentes. Se você multiplicar, vai dar 72 vezes 72 vezes 72 vezes 72. É muito combinação diferente. Então, basicamente, cada pessoa da Terra tem uma combinação única, que a gente vai chamar de fagulha divina. Então, todo mundo veio no planeta com uma missão. E estudando a teurgia, você descobre qual é a sua missão. Então você vai conhecendo esses anjos. E aí eles podem te auxiliar para subir. O que acontece também é que você vai ter o anjo da guarda, que é o anjo auxiliar, o agatodaimon. Para você calcular ele, você vai precisar lá do seu sol, da sua lua, do seu ascendente. E aí tem umas tabelas gregas que você vai achar as letras hebraicas.
que são as correspondentes, né? A letra grega, a letra hebraica, e aí você vai montar o nome do anjo. E aqui as cores também, definidas pelos seus signos do Sol e da Lua. E aí você consegue fazer um talismã e fazer a evocação dele. Então dá até para... Tem umas tabelas aqui, de acordo com as letras, que você constrói o que chama imagem telesmática. Então tem anjo, por exemplo, com a letra Aleph. Então é espiritual, geralmente com asas, andrógena, porém mais masculina do que feminina. Se a letra Zain é delgada, inteligente, masculina. Então tem anjos que é alto, baixo, magro, gordo, mais magrinho. Lá. Então pela combinação das 3 letras hebraicas, você tem que mentalizar e enxergar essa figura. E aí você vai ver se o seu anjo é um serafim, um querubim, qual é a casta que ele está. E aí tem todo um trabalho martinista ali que você faz. E aí esse é o seu anjo da guarda. E como é que é o ritual mesmo, para fazer o completo? Você vai achar esses seus anjos dos 7 planetas e aí você vai fazer a evocação. Segunda-feira, dia da lua. Então você vai achar seu anjo da lua, acende uma vela, tem um salmo correto. Por que o salmo correto? E por que o anjo tem essas 3 letras, né? Lembra que eu falei que era importante quando Moisés atravessa o Mar Vermelho? Uhum. Existem 3 verbos, 3 versos, que em hebraico, na Torá, eles têm 72 letras hebraicas, cada um desses versos. Então, se você pegar o primeiro verso, a primeira letra do segundo verso, a primeira letra do terceiro verso, é o primeiro anjo. Segunda letra, segundo anjo, nome de Deus. Terceira letra, quarta letra, até 72ª letra, 72ª letra, 72ª letra. Então você destrincha essa tabela e você vai ter aquela tabela com todos os anjos. Então, por exemplo, tem jeito. Pega aqui um anjo assim, ó. Assaliá. Então ele vai ter, ó, Ain, Shin, Lamed. E aí forma o nome dele. Ain, Shin, Ashaliá. Então você vai ter lido de trás para frente? É aquele lido daqui para cá, por causa do hebraico. Uhum. Mas o nome do anjo a gente já portuguesou, né? Então aqui, cada anjo vai ter o nome que vai ser as letras desse poema, né? Desse verso. Tá? E por que cada salmo específico é de um anjo específico? Porque em hebraico, quando você rezar esse salmo, você vai estar falando cada letra do nome desse anjo 3 vezes. Então, por exemplo, se você pegar Veruel, que é Vav, Ré, Vav, quando você lê o salmo específico dele, é como se você falasse Vav, 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 Ré, 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 Vav, Vav, Vav. Só que vai estar no meio de um verso. É difícil de explicar porque a gente fala português, né? Mas para quem fala hebraico é muito simples de entender. Mas o conceito é que você vai estar chamando esse anjo 3 vezes enquanto lê o salmo. Olha que bonito. Mas eu conversei com o Rabino uma vez e ele falou, mas em português, como é que isso funciona? Ele falou, funciona no coração. Porque o fato de você já se conectar com o anjo, a letra hebraica já é um portal. Quando você pensa no nome de Deus e conecta nas letras e desenha as letras, e você vai ler. E esse salmo está sendo lido desde 1000 anos atrás. Então o anjo já sabe que quem leu aquele salmo está chamando ele. E aí ele manifesta. Eu falei, puta, que legal. Então, mais pra frente, se você fizer o pedido só de coração limpo, o anjo vai escutar. O Rabino falou, vai. Então, a única coisa que ele exige de você para cumprir, para atender os seus pedidos é, 1, que seja um pedido feito pro bem, e 2, que você melhore como ser humano. Ok? E tem essa autonomia. E aí esse anjo que você falou é esse Agatodaimon. E aí cada um de nós, por a gente ter toda essa estrutura única, a gente vai ter um anjo que vai ter um nome dele nas letras, e você vai poder chamar ele, e você vai ter as cores dele, o dia dele e tudo. E aí como é que você melhora? O ritual teúrgico. Segunda-feira, você pega o anjo da lua, reza para ele, para melhorar a sua intuição, seu contato com o mundo dos sonhos, seu contato com o mundo dos espíritos, com seus ancestrais. Terça-feira, dia de Marte. Você vai rezar para o anjo de Marte, para ele te dar mais força, mais rigor, mais energia, para você aguentar as dificuldades da vida, para tu melhor. Quarta-feira, Mercúrio. Você vai chamar o anjo de Mercúrio, para ele te ajudar no trabalho, você se dar bem, você conseguir arrumar um emprego, você faz lá. Quinta-feira, Júpiter, anjo da prosperidade. Vai chamar seu anjo de Júpiter. Sexta-feira,
Vênus vai chamar o seu anjo do amor. Então, para conseguir um relacionamento, ficar bem com a sua esposa, ficar bem com o seu marido. Sábado, anjo de Saturno. E domingo, seu anjo cabalístico. Então, você vai repetindo essa ladainha cada dia da semana e vai se meditando nisso. E vai se tornando uma pessoa melhor. Esse anjo, Deodébio, ele tem essa autonomia. Você não, ele se conecta direto com o Ensof, né, o criador lá. Ele é o próprio Hermes, né? Esse anjo da guarda que a gente chama, ele é a conexão em você e o criador. Então ele vai chegar, vai ser praticamente um mentor. Então a gente faz os exercícios, eu já tive várias experiências. Chega uma hora que você começa a escutar ele fisicamente, falando com você. Igual se tem alguém que está assistindo que é da Umbanda e tal, é uma coisa mediúnica mesmo. É muito lindo, assim, é muito bonito. Então, acontece de você ter a visão, a audição, ou algumas sensações de temperatura, alguma coisa no corpo? Acontece, é variável para cada pessoa, mas por isso que você começa na segunda-feira. Porque o primeiro anjo ele já vai te dar qualidades mediúnicas, para que você enxergue os outros anjos. Então tem todo um processo bonito já. Pô, legal pra caramba isso, hein? E no seu curso, você ensina isso? Qual curso que você ensina essas orações? Então, isso é aprendido num negócio chamado martinismo, que é além da Rosa Cruz, né? Então, para quem ficou curioso, tem a Irmandade dos Filósofos Desconhecidos, que é um grupo martinista que eu faço parte, que tem esses exercícios. Mas qualquer pessoa pode fazer, não exige nenhuma prática, né? Para você entender melhor, o que eu ensino? Cabala, que é para você entender o que é a letra, para que serve e tal, mas é mais para quem não está querendo partir para o lado místico, para quem está querendo partir para o lado ocultista. Porque se a pessoa que está assistindo tem o lado místico, é a nossa avó benzedeira. As velhinhas, elas acendem uma vela, lê o salmo e o milagre acontece. A gente que é mais intelectual, a gente quer saber, por que o anjo vem, então tem que fazer um sigilo. Olha que legal, vamos pegar o livro de novo. Por favor. Eu já estou interessado. Por favor. Olha que legal, por exemplo, os anjos eles têm os sigilos. É um ponto riscado. Sim. Quem é de Umbanda vai olhar e falar, olha, peraí, cara. Então os anjos eles têm, ó, cada anjo tem um sigilo específico. Bem parecido com a questão dos diamonds, né? Olha só, com Umbanda. Porque é o mesmo tipo de energia, são seres, né? Só que esses são seres de luz. Quando a gente fala, é tipo o orixá, então... O orixá, ele é um ser também muito poderoso, mas ele é mais humano. Quando a gente fala de Xangô, por exemplo, Xangô comete falhas e comete acertos. O anjo não, ele só comete acertos. Mas Xangô atende os pecadores também. O anjo ele vai tentar te puxar para cima. Então os orixás eles estão ali pau a pau com os anjos, mas eles são mais humanizados do que os anjos. O anjo é beleza pura, bondade pura, amor puro. Os orixás são mais humanos, eles têm falhas e têm virtudes. Os demônios, eles são humanizados, eles têm um livre-arbítrio que a gente tem, para o bem e para o mal. E aí você vai ter os gênios negativos, que são os verdadeiros demônios, e esses caras só servem para o mal. Essas criaturas, essas entidades, não está nem descrito pelos rabinos que a pessoa só de alguém achar o nome de um desses gênios, fizer a evocação, a desgraça já cai na vida da pessoa na hora, assim, é muito louco. Eu estava ouvindo você explicar isso com relação aos orixás e etc., ou as entidades mais humanizadas. Então, no caso desses 72 anjos, eles não teriam livre-arbítrio. Eles são fixos numa direção. Ele é o amor puro, mas ele é uma força da natureza pura. Então, por exemplo, eles estão ligados com o zodíaco. Então você vai ter lá os anjos que velam ali o zodíaco do Áries. Eles são anjos de coragem, de força, de liderança, de independência. Então eles vão trazer essas qualidades para sua vida. Os anjos ali que são de touro, né, da esfera zodiacal do touro, eles vão trabalhar com pôr a sua vida em ordem, organização, administração, acumular dinheiro, prosperidade, riqueza, qualidades da energia de touro. Os de gêmeos, amizade, comunicação, oratória, escrita. Câncer, emoção, cuidar dos filhos e assim sucessivamente. Deixa eu aproveitar. E o aquário? Aquário é originalidade. Eles são os anjos das fraternidades e das irmandades. Aliás, olha que interessante. Eu sei que tem muito maçom. Perguntei do aquário porque eu sou aquariano. Tudo isso? Vou te mostrar um anjo aqui para você ver como a coisa é muito doida. Pô, Nório, você é o cara. Você vai ficar rico de qualquer jeito, aqui, hein? Ó, Por quê?
Você não ouviu o que ele Umabel. falou no touro? O Mabel é um anjo que deve ser evocado entre 20 e 20 e 20. Então, entre 8 e 8 e 20 da noite. Cada anjo tem um salmo específico para ler. Esse aqui é o salmo, lê para mim. Então todos os anjos têm um horário Cada específico. anjo tem um horário específico. O salmo do Está anjo itálico ali Umabel. embaixo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Salmo 133. Onde é que a gente lê entre 8 e 8 e 20 da noite o Salmo 133 para um anjo que protege irmandades e fraternidades? É muita coincidência, né? Interessante isso. E você estava falando até do touro aqui, o meu TDAH fez eu apagar aqui, eu não entendi direito. O signo de touro, você estava falando, não, tem a ver com a prosperidade, né? Com Sim. acumular com sensações, gostos, cheiros. Ele é um anjo de sensações. Então você vai ter... Por isso que quando eu comecei essa pesquisa, a gente pegou assim todos os livros de anjos, de angelologia, que tinham os sérios, os medievais, os tratados, os grimórios. E aí eu comecei a compilar isso no Excel e organizar e montar e juntar para fazer a tabela. Eu falei assim, eu quero lançar um livro de anjos, mas eu quero que seja um livro sério, né? Não essas porra anjinho, angiologia. E a gente foi achando que muitas dessas coisas se cruzavam entre grimórios de pessoas que nunca se conheceram, né? Então, gente do século XIV, pessoal do século XII, pessoa da Alemanha, e eles falavam a mesma coisa. Então, esses compilados, assim, a gente acabou vendo que eram muito de empírico. E aí, por que os anjos lá de Ares e tal protegiam os guerreiros, os soldados? Aí o anjo, não sei o que, de Virgem protegia o comerciante. E a gente começou a perceber que, de acordo com o atributo zodiacal, né, que eles estão na esfera do zodíaco, eles protegem alguém cuja profissão está relacionada com aquele signo. Então é um negócio muito doido. A gente começou a olhar e falar, putz, tinha vários buracos que a gente foi montando e organizando, mas a coisa é muito impressionante. E tudo isso já estaria... Só a única coisa que aconteceu foi que ninguém antes de mim organizou isso e tabelou. Acho que é o meu autismo que... Deixa eu te fazer outra pergunta. Pela sua experiência, que hoje você já tem as visões, já tem a audição, você tem uma afinidade muito próxima aos anjos que está dentro do seu universo. Uma pessoa que vai começar, como que ele consegue perceber? Quais são os primeiros sinais, assim, pelo que você passou dessa primeira comunicação com os anjos? É a pessoa que percebe uma melhoria na vida. Ela vai sentir paz, leveza. Depois ela lê aquele salmo, meditar na figura do anjo e tal, depois ela vai ter sonhos, e aí ela vai começar a sentir essa leveza na vida. Ela vai se tornar uma pessoa mais calma, ela vai começar a fluir melhor dentro do mundo, assim. E não tem esse é o primeiro ponto. E os 7 anjos atuam simultaneamente. Simultaneamente, né? Esse exercício que é feito para você ficar rezando um por dia, tá? Pra trazer ele para baixo, ele é mais facilitado, ele é mais didático. Mas se a pessoa cria o hábito depois, né? Esse livro a gente vende junto com um deck que tem os anjos. Então você pode tirar eles e pôr no altar. Então cada dia você acordou, você olha lá o seu anjo, lê o seu salmo de manhãzinha, você muda, né? Não brinco e falo assim que se você acorda e tá sorrindo e tal, o mundo já fica mais alegre. Se você acorda e dá uma topada com o pé na cama, já fica puto, tudo dá errado. Esse é um jeito de você, quando acorda, você já se liga numa outra frequência. Ótimo. De uma certa forma, eles trabalham na psique humana, como se fosse um tipo de terapia, né? Se for deixar a pessoa mais calma, mais tranquila, mais focada. Também. Cada um deles vai trabalhar num aspecto. Que legal. Deodébio, o que eu ia perguntar para você que é o seguinte, dentro do hebraico, a gente vê que as letras você tem uma forma de você pronunciar. Isso. Nas invocações também é assim, você pronuncia aquelas letras para invocar o anjo, tem Pode fazer evocação, mas você pode ler tudo errado que eles vão entender. Eles vão olhar e falar, não tem problema, amiguinho, tá tudo certo. Aquela questão do coração que você É o coração, se você falar com o coração, tá tudo certo. Né? Tem um conto que diz que tinha um rabino que estava passando, e aí ele tava tudo iluminado em volta, as forças das trevas não tinham e tal, e tinha um casebre que estava emanando uma luz ali, né? E ele falou que ficou curioso, né? Ele foi até lá, bateu na porta, atendeu uma velhinha,
E aí ele falou, o que tá acontecendo? Ele, não, é que eu rezo, eu aprendi essa reza e tal, não sei o que, pra afastar os demônios. Aí o rabino, que bacana e tal, lê pra mim. Aí a velhinha leu o negócio e ele viu que ela tava lendo tudo errado. E aí ele corrigiu ela, não, fala assim, assim, assado, tal. Aí ele corrigiu ela, beleza, ela começou a fazer do jeito dele, foi embora. Na outra semana, quando ele voltou pelo mesmo caminho, tava tudo em trevas. E aí ele chegou pra velhinha e falou assim, não, sabe o jeito que você fazia? Tava certo, pode fazer do jeito que você sabe fazer. E aí a luz voltou. Então esse é um conto rabínico. Eu já vi uma versão budista, que conta a mesma história. Então é muito engraçado, é essa ideia de que desde que a pessoa tá fazendo com o coração, a hora que ele corrigiu ela começou a fazer mas meio esquisito. E aí não tinha a energia pura. A energia do coração é mais importante do que a fala. Então não é necessário você ter um espaço todo preparado para isso. Eu falei, é uma vela branca e um copo d'água. Só. Por que o copo d'água? Para você beber ou pra pôr nas plantas depois, ele vai estar sendo imantado. É um jeito de densificar essa energia. Você não precisa do copo d'água e não precisa da vela, entendeu? Ele é o que os martinistas recomendam. Então a vela é para chamar eles para a luz simbólica. E o copo d'água é para você fluidificar a água e você beber depois. Mas se não tiver, também não precisa. Se você já tem vezes que depois de algumas sessões, a pessoa já sente nela mesmo, ficar mais tranquila. Também não tem uma contraindicação, algum risco, perigo nenhum. Por exemplo, tem muito anjo de cura. Então, às vezes, você tá com o seu pet, tá doente, tem o seu filho, alguém, você pode fazer o anjo da cura e daí dá água para a pessoa beber. Interessante, porque eu vi algumas religiões, né, outra pessoa explicando, mas não era invocação de anjo. Era você tirar a sua energia negativa ali usando a vela e transferindo para a água. Daí assim você não poderia beber a água, você teria que jogar fora aquela... Não, essa aí você está chamando a energia para fluidificar a água. Você teve alguma experiência assim intensa ou algum pupilo seu que você estava mentorando, que passou por uma experiência assim, ou alguma coisa marcante quando estava nesse processo do início dos 72 anos? Tem um monte de história, assim. O pessoal, eles começam a ver... É que você não vê um vulto, você vê assim, tipo um flash de luz. Teve gente que sentiu perfumes. Então, tem um outro jeito que também dá para uns rituais um pouquinho mais complexos, vamos dizer assim, porque às vezes a pessoa precisa do mecanismo, né? Então, existem incensos para você fazer a evocação. Então, no templo, você prepara ali com benzoim, alfazema. Então, tudo ervas que são fáceis de achar, né? A Umbanda se usa quase todas e, coincidentemente, são as mesmas ervas que você usa para os orixás que têm correlação com o mesmo planeta. Então, os anjos de Marte, eles usam, coincidentemente, as mesmas ervas que usam em Ogum. Anjo de Júpiter usa, coincidentemente, as mesmas ervas que a gente usa para Oxóssi. E isso está em literaturas completamente diferentes de pessoas que nunca se comunicaram, né? Não sou eu que estou inventando. A gente só ficou surpreso de ver que era, né? E às vezes o pessoal sente o cheiro, escuta a voz, sente a presença. Então isso eu cansei de ver relato, assim, dúzias de relatos. Legal. Eu vou aproveitar que o Deodébio está aqui, eu vou tirar uma dúvida que eu tenho a vida inteira sobre isso, de algo que aconteceu, uma experiência comigo. Tinha por volta dos 9 anos de idade, e minha irmã mais nova, ela estava internada e foi diagnosticada com hepatite B. Estava bem sério e o caso dela. Eu lembro que eu peguei e fiz uma oração ali. Você falou de luz e aconteceu exatamente isso. Depois que eu fiz essa oração, eu fui abrir a porta ali do banheiro da minha casa e uma luz muito forte veio. Luz muito forte e eu não senti nada de energia ruim, pelo contrário, positivo. Na sequência, nós tivemos a notícia que ela não tinha mais nada. Isso era um anjo que estava atuando nesse caso? Provavelmente. Era uma energia. Se você fez a reza e fez o pedido, seu coração deve ter se conectado de algum jeito. Porque você não precisa ter o conhecimento e ter o livro para ler. Se você tá puro e tá no desespero, tipo a mãe que tá com um filho doente, que pede, que reza e tal. O problema é ter a fé para você fazer aquele gatilho que você vai fazer esse fio para conectar. Então, normalmente, quando você tá mais no desespero, fala assim, antes do amanhecer é onde a luz tá mais fraca, mais escura. É onde a pessoa vai ter mais fé e é onde vem o tal dos milagres, né, que acontecem.
A Mas eu famosa cansei 3 de da ver manhã. gente que tem documentado. O cara tinha, assim, princípio de câncer, depois ele fazer tratamento e rezar e tal, o negócio sumir. Umas coisas assim que o pessoal tava tentando juntar. Era da época que a gente tava querendo provar isso cientificamente, né? Mas aí a gente desistiu porque a ciência nunca vai aceitar isso. Então fica como efeito placebo que tá valendo. Foda-se, pelo menos curou. Então o O importante é que importante é que curou, funciona. exatamente. É, Assim, Se é placebo, meu dane-se, cara. Quem não quer ser curado de uma doença por efeito placebo? Tá ótimo. Não, tem coisas que não dá pra explicar. A gente Não sabe dá que pra aconteceu. explicar. É coincidência? Rezou, fez alguma coisa no seu cérebro, atuou, foi um anjo. Não importa, o importante é que funcionou. sim. Esse momento do planeta que alguns espiritualistas já vêm falando há um certo tempo da como é que é? Transição planetária. Existe também no nosso planeta um anjo que rege, que cuida, que faz isso? Pelas escrituras rabínicas falam que tem. Então você tem toda uma hierarquia. Você vai ter todos esses anjos. Aí cada 6 anjos eles respondem para um arcanjo. E aí eu já vi alguns rabinos ainda falarem que, na verdade, tem algumas combinações de letras que são daqui da Terra. Mas, por exemplo, eles falam que existem espíritos em Marte, em Vênus, etc. E aí você teria outras hostes de anjos que também velariam por isso. E todos esses anjos estão todos em volta aí do sistema solar. Mas eu não curto muito ET, essas coisas. Não é minha praia, eu não gosto mesmo, né? Eu vou trabalhar com terra. E a ideia é que, na verdade, os anjos continuam aí. Você fala, a humanidade está perdida, os anjos estão se afastando. Eles não estão. São os homens que se afastam dos anjos. Uhum. Tem 2 anjos bastante importantes aí que eu tenho uma dúvida sobre eles. Eu acho que você vai poder nos ajudar. Um é Lúcifer, né, conhecido aí como o portador da luz, e o outro Miguel. Os dois têm hierarquias diferentes. Um é Bem. querubim e serafim. Quem é mais poderoso ali? Então, o Lúcifer ele não faz parte dos anjos cabalísticos. Ele é de uma outra história. Né? E ele aparece, né, o portador da luz. E é diferente ali do Satã, que é diferente do outro. E o Lúcifer, na verdade, ele trabalha para Deus, né? Porque se a função dele é testar as pessoas. Então ele não faz nada, ele só vai falar assim, vai lá e rouba. Mas ele não faz nada. Mas se você for lá roubar, você vai pro inferno. Então, pela própria estrutura hierárquica do cristianismo, ele vai testar as pessoas e as pessoas que falham vão ser castigadas por ele. Então, no final das contas, ele trabalha para quem? Você não concorda comigo que se o demônio fosse o demônio de verdade, e você é um estuprador, um assassino, um genocida e tal, quando você chegasse no inferno, você não tinha que ganhar uma medalha e ser recrutado? Você completou muito bem a sua missão, Por né? que você vai ser castigado? Então nunca fez sentido para mim. Foi uma coisa que eu olhei e falei, não, peraí. Então Lúcifer trabalha para Deus. Ele não é um demônio. O inferno é um lugar purgatório. E na verdade você tem o purgatório. Você sempre consegue sair do inferno. É que as pessoas eles só leem o cântico 1 da Divina Comédia, que é o inferno. Mas uma vez que o cara chega no final do castelo de Lúcifer, que está no fundo do inferno, ele começa a subir. E aí ele passa pelo purgatório e termina a Divina Comédia no céu. Aí isso ninguém fala, né? Que a galera não olha. E Lúcifer, na verdade, ele é um anjo, ele trabalha para Deus. Se ele fosse mesmo um opositor, não sei o que lá, toda a maldade ela seria recompensada e não punida. Essa é para se pensar, né? E o Aí anjo você tem a Miguel? diferença que eles falam do satanismo e luciferianismo. Tem as pessoas que querem fazer mal e tem as pessoas que estão entendendo que o Lúcifer, na verdade, é o testador. Então você vai estar se testando para você manter a sua honra, manter sua ética, manter a sua coerência, sem cair em tentação. Eu pensei, você falando nisso, eu lembrei daquele filme Matrix. Na hora que o Morpheus ele chega lá pro Neo e fala assim, ó, essa aqui é a pílula azul e a vermelha, você escolhe. Lúcifer, mais ou menos, seria esse cara aí que falou com Adão e Mas aí Eva, ó. se você cair na tentação, você vai ser punido depois. Ele é meio um trickster, né? Já o Arcanjo Miguel, ele se enquadraria nesse contexto. O Arcanjo Miguel, ele faz parte dos cabalistas e ele é um dos grandes protetores e ele faz parte de defender as hostes celestiais, né? Então Miguel pode ser chamado Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, são os 4 anjos principais,
São chamados, cada anjo está responsável por um elemento ali. E o Miguel, você pode chamar ele para se defender de um ataque, de um problema. Então, ele é um anjo de proteção. Uhum. Tem o anjo de cura, tem o Gabriel, tem o Rafael faz anunciações. Então, você vai ter ali certas propriedades, vamos dizer assim, né? Para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente, para eles descobrirem quem é o anjo dele, um dos 7 talvez, é só através de uma literatura ou tem uma maneira... Não, então, o jeito mais confiável é porque, assim, saiu muita coisa esquizotérica, muita besteirada, porque como tem 365 dias e os graus são meio assim complexos, você não é que tipo, deu meia-noite e virou seu anjo. Às vezes vira o anjo na metade do dia, porque é tipo uns arredondamento de grau, né? Então, o método mais confiável para fazer é fazer o mapa astral. Então, pode ir no qualquer site, Astro, Personari, Somos Todos Um, Alab, tem infinitos. E aí você faz seu mapa astral gratuito. Nesse mapa astral vai ter uma parte ali do lado que vão ser os dados. Então, ele vai falar, seu Sol está em 14 graus, 20 minutos de Câncer. Então, esse número é o importante. E aí você vai digitar assim, Lamen Rosa Cruz, que a gente disponibilizou na internet também. Você vai olhar ali o Lamen inteiro, aí você vai em Câncer e vai achar qual é o anjo que rege de 10 graus até 15 graus. Anjo tal. Então esse é o seu anjo cabalístico. E aí você pode fazer essa tabela para todos os seus anjos. Então você acha seu Marte, tá em 5 graus de Virgem. O meu Júpiter está em 12 graus de Peixes. E aí você pode calcular sozinho. Né? Tem um certo horário ali que você descobre também que você é melhor para você invocar esse anjo. Isso, também tem. E aí você tem todo as descrições cabalísticas de onde é o melhor horário, qual é o melhor incenso para usar, dia da semana, as horas planetárias, você tem tudo isso daí. Que bacana. Ô, Nora, eu vou fazer aquela pergunta que a gente gosta de perguntar para todos os nossos convidados. Agora que você já caminhou, já estudou, publicou vários livros, tem vários projetos para o futuro, né, já está cada vez mais experimentado ao longo da vida. Se você tivesse a oportunidade de entrar numa máquina do tempo e voltar ao passado e encontrar o Deodébio lá com seus 12 anos de idade, que tipo de conversa que você poderia ter com ele? Putz, eu acho que eu ia sentar e falar, veja o seu mapa, dá uma olhada nesses anjos e eles vão trazer, se bem que assim, desde muito pequenininho eu já fazia o que o meu mapa mandava eu fazer. Né? Então eu tenho vários planetas em Virgem, Lua em Gêmeos, Júpiter em Peixes. Então ele diz que eu sou um compilador, um organizador de palavras da espiritualidade. Se você resumir o meu mapa astral falando, é isso daí. E eu falei, que sorte que meu Júpiter está em Peixes, porque se tivesse em outro lugar, eu podia ser um classificador de borboletas, um botânico, alguma coisa. Eu, em vez de fazer uma enciclopédia de mitologia, eu estaria fazendo enciclopédias de borboleta, de planta, de mineral, sei lá. Eu adoro catalogar coisas, né? E por sorte, hoje eu sei que não é sorte, né? Eu fui para esse lado da espiritualidade. E na minha vida eu sempre estive no lugar certo na hora certa. Isso foi um negócio muito doido. Então eu parei na parte do blog no momento que os blogs estavam despertando. Depois entrei no negócio para organizar o Simpósio Sofia. No momento que o pessoal precisava ter essa organização. Entrei na maçonaria no momento que o Wagner estava trazendo as ordens de aperfeiçoamento da Inglaterra para cá. Então eu tenho um timing muito bom. Eu brinco e falo assim, se eu pudesse encontrar o Deodébio pequenininho, eu ia falar assim, anota essa palavra, Bitcoin. Quando isso surgir, você vai comprar um monte disso e vai guardar. Eu comecei a ficar angustiado também por causa disso. Qualquer pergunta de máquina do tempo que não tenha a palavra Bitcoin é besteira pura. Muito bom, muito bom. Ô, Deodébio, a gente estava conversando antes aqui do podcast sobre essa questão do esoterismo no Brasil, muita coisa que a gente vê na internet, por aí. E a galera que está querendo começar a estudar, aprender, qual o conselho que você dá para eles? Para não ir por esse caminho, vai por esse que é melhor. Assim, hoje tá difícil, né? A gente brinca, eu falo que antigamente, quando a gente começou, tipo, 30 anos atrás, era um deserto.
E aí a dificuldade era encontrar um oásis com água limpa para você beber, né? E depois as redes sociais, TikTok, Instagram, ainda, na verdade hoje é um esgoto a céu aberto. E a dificuldade continua mesmo, achar água limpa para você beber, né? Então se antes você não achava nada, hoje você vai achar tanta merda que você vai se afogar e ficar louco e tá apodrecido, porque os caras tirando coisa da cabeça, inventando, mentindo. Tá um show de horror. Então, duas coisas que a gente fez. A gente tinha um evento chamado Simpósio Sofia. Então, se alguém tá curioso, depois vocês podem até colocar no comentário, simposiosofia.com.br. Era um evento que a gente fazia todo ano e a gente convidava, tipo assim, um cara da maçonaria, um cara do martinismo, um cara do Ifá, um cara do candomblé, um cara do budismo, alguém de ervas, um rabino. E aí cada um deles apresentava as técnicas, falava um pouquinho da ordem, falava um pouquinho do que era e explicava como é que fazia e tal. Para as pessoas poderem ao longo do ano depois irem atrás de se juntar. Então, eu gostei de martinismo, então você vai atrás. Eu gostei de Umbanda, tá lá. Eu gostei de budismo tibetano. Então a gente apresentava isso. Então isso foi uma coisa que a gente fez por 15 anos. Depois da pandemia, não pudemos fazer o encontro. Então naquele ano eu montei um podcast que não é que nem esse que a gente fica batendo papo. A gente costuma entrevistar pessoas, então eu chamo gente assim da astrologia, do tarô, de líderes religiosos, líderes espirituais, escritores e tal, e a gente entrevista. Mas é mais ou menos como uma bancada universitária, então. A gente pergunta quem é você, de onde você veio, com quem você estudou, qual foi a sua trajetória e tal, para ver a pessoa se ela é séria. Depois perguntamos, você é do rito adoniramita, então como é que é o seu rito, qual é a diferença, onde surgiu, qual é a história do rito, por que ele é diferente, por que ele é igual, etc, etc. E que para quem gostar, que livros que é bom, o que você recomenda, que sites que é bom e etc. E aí a pessoa faz uma gravação que é mais ou menos atemporal. E aí a gente começou a fazer isso na pandemia, então já estou no episódio 590. Então a gente já entrevistou bastante gente, apesar de não ter 590 pessoas, né? Porque umas 30 dessas, no meio desse caminho, ficaram picaretas, e aí a gente tira, corta as entrevistas, some com o cara. Então a gente tenta manter, se você for lá, Projeto Mayhem, você vai achar as pessoas que a gente confia. Então pode te indicar para qualquer coisa que você queira fazer. Então eu sinto que esse é o jeito que a gente tem de ajudar as pessoas que estão buscando, que estão querendo conhecer coisa. Então a gente já entrevistou o mestre, o responsável, o irmão, pela ritualística de vários dos ritos. Então, adoniramita, moderno, francês, tem todos lá. A gente já entrevistou pessoas de várias ordens martinistas diferentes, de vários grupos de umbanda diferentes, de quimbanda, de candomblé, de budismo, vários de yoga. E a gente vai passando. Métodos de tarô, pessoas que já criaram tarôs, escritores internacionais, sistemas mágicos diferentes. Então, esse é o nosso tesão hoje. A gente vai caçando gente que já tem 30, 40 anos de estrada e entrevista esses caras para deixar um relato. Muitos dos caras que a gente já entrevistou já faleceram, inclusive. Então a gente tem ali pelo menos uns 10, 12 que eram bem velhinhos, assim, e que a gente guarda ali em memória. Teve, inclusive, uma moça dos Estados Unidos que a gente entrevistou e ela faleceu logo em seguida no Covid. Então a gente tem a última entrevista gravada da mulher. Então acabou virando mais um tesouro do ocultismo do que um programa, né? Um podcast. E isso é o que a gente tem feito atualmente. Legal, tá deixando um legado, hein? Sim. E dentro dessa proposta, com relação aos 72 anjos que nós pudemos conversar e ter uma introdução sobre eles, o que você acha que é o mais importante para quem está assistindo você agora, que eles precisam saber? A respeito dos anjos, que é uma magia para qualquer um. Você está passando por algum problema, você quer encontrar um emprego, você quer fazer a coisa da maneira ética e honesta, é o melhor sistema mágico para começar. A única coisa que o anjo vai exigir é que você faça um esforço para melhorar como ser humano. Não amaldiçoe o irmãozinho, não grite com os outros, não bata nas pessoas, não agrida, não discuta nada. Se torna uma pessoa melhor e ele vai te escutar. E aí a
A gente não tá nem falando de magia, a gente tá falando de milagre. Ótimo. Legal, Forte, Deodébio. hein? Olha só, se eu pudesse escolher um único anjo, você aprender com esse anjo, qual que eu deveria escolher? Qualquer um, cara, joga um dado e faz. Não importa. Não importa. Eles dizem, brincam assim que. Eles falam assim: são 72 anjos e 9 arcanjos. Né? Eles perfazem 81 entidades que velam pela árvore da vida. E cada um deles tem um poder infinito. Então, às vezes, em algumas ordens iniciáticas, você tem uma corda com 81 nós na forma de infinito, que representam esses anjos ao redor, protegendo ali. E todos eles têm um poder infinito, eles só são especializados em algumas áreas. Então, qualquer um que você peça, qualquer ajuda, ele vai poder te ajudar. E aí você vai descobrir por que eles são mais especializados. É o momento que eles descem para encostar a fagulha divina de cada pessoa específica. Então, eu tô com um filho doente, para que anjo eu rezo? Qualquer um. Eu quero melhorar como pessoa. Aí vamos olhar o seu mapa. Aí você olhando o seu mapa, você vê, eu tenho aquário. Então, que qualidades de aquário que eu quero melhorar? A minha originalidade, a minha capacidade de agir em prol do coletivo, a minha capacidade de organizar fraternidades. Essas qualidades de aquário, então pega o anjo de aquário. Aí ele vai te ajudar. Então ele serve para você escolher um dos 72 para que ele consiga focar na sua qualidade, não na dele. Cada anjo é infinito. Que bacana. E o pessoal que quer saber mais sobre o Deodébio, conhecer sua literatura, comprar, por onde que eles procuram? Facinho. Você digita Marcelo Deodébio, igual tá no nome, Deodébio com 2 Bs, você me acha. Só tem eu e tem meu tio avô que era jogador de futebol, então é muito fácil. E aí Mas você joga futebol como seu tio avô? Eu não jogo nada. Eu sou um perna de pau. No videogame você vai bem, né? Pelo menos. Do RPG. Não, eu jogava só jogo de tabuleiro. A gente tem que gastar as nossas fichas de personagem em alguma coisa, cara. Eu gastei em fazer enciclopédia. Estamos terminando, né, Roberto? Mais um podcast aqui do Pode Sublimar. Queremos agradecer, Deodébio, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Aprendemos demais, né? Já deixamos mais um convite, porque você falou da árvore da vida, árvore da morte. Eu falei, árvore da morte é interessante, eu quero aprender sobre isso daí também. A árvore da morte é importante. Você vai ter a descrição do mundo ao seu redor, assim. Olha, estou interessado demais sobre esse assunto. Obrigado de coração, viu, Deodébio? A gente agradece o seu tempo, você abrir mão aí num dia durante a semana para estar conosco. Quem sabe, talvez no início do ano, quando você tiver com a agenda mais flexível, mais aberta, a gente já, como o Honório disse, eu também estou muito curioso para saber sobre a árvore da morte. Não, vamos marcar. Quem sabe num segundo momento. A gente agradece, Deodébio. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez por estar acompanhando aqui nosso episódio. Agradecemos de coração. E aqui, ó, a gente de fato pode sublimar. Obrigado, gente. Até logo. Até mais.